Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025, logo cedo para o nosso café. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante. Não esquece, dedo no like, comenta aqui de onde você está falando, de onde você acompanha o nosso canal Fanático Vascaíno. Se inscreve se é novo, dá aquela moral, ó. Fanática é a sua casa e compartilha para geral. Vamos falar sobre renovações, sim, e apresentações. 2 reforços hoje serão apresentados e 2 jogadores na mira do Vasco da Gama, na mira bacana, no alvo, para buscar renovações. Falo do Verratti e também do Léo Jardim. Então vamos embora? Vamos debater esses assuntos e já começando com as apresentações. Hoje às 3 da tarde, lá no CT Moacir Barbosa, o Vasco irá apresentar o volante Tietê e o zagueiro Lucas Oliveira. 2 jogadores que já foram anunciados pelo Vasco, 2 jogadores que vêm com status diferente. Tietê para ser titular, o Lucas para brigar por uma vaga, já que o Vasco trouxe o Maurício Lemos para fazer a dupla com o João Vitor, mas nesse momento chega no status de composição do elenco. Ele e o Lucas Freitas, já que Léo e Maicon saíram do Vasco da Gama. Mas é para qualificar o elenco. Tietê chega realmente com esse status, tanto que no primeiro jogo treino ele já ocupou essa vaga. O técnico Fábio Carille já sabe, já acompanha o Tietê, multicampeão por onde passa, versátil, joga nas posições do meio-campo e também, se precisar, na lateral direita. Então, esse jogador vai ser muito importante. Aliás, de todos os contratados, ele e o Maurício Lemos, para mim, são os melhores reforços dos 5 que já foram contratados pelo Vasco. Além desses 2, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e o goleiro Daniel Fusato, né? São os reforços até agora anunciados e o Vasco vai anunciar pelo menos mais um. Um atacante ainda vem por aí também. Eu não estarei no CT Moacir Barbosa hoje porque nesse momento, né, estou indo para Orlando, vou passar alguns dias por lá, mas farei conteúdo diariamente. Mais tarde vou acompanhar o vídeo na Vasco TV e amanhã no nosso café eu trago as minhas impressões, o que eu achei da entrevista dos 2, né, a coletiva e tal, mas tecnicamente espero muito do Tietê. O Lucas Oliveira eu quero observar um pouco mais, mas espero muito do Tietê, acho que ele vai contribuir demais com o Paulinho principalmente, desafogando ali o Paulinho, o próprio Jair ou o Hugo Moura, quem tiver na função de volante. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui em relação ao volante. Ontem no nosso Na Conta KTO, eu falava sobre o acerto do Cuéllar com o Grêmio. E aí algumas pessoas começaram a publicar, não só nos comentários, como em grupos de WhatsApp, porra, mais um jogador que o Vasco especulou e que fechou com outro time. O Vasco não especulou com o Cuéllar, gente. O Vasco em nenhum momento, nessa administração, negociou para ter o Cuéllar. O Cuéllar foi um pedido do Ramon Dias, no fim do ano retrasado, em 23 para 24. Então ele não foi cobiçado pelo Vasco, especulado pelo Vasco. Isso é maldade, gente. Pô, especulado pelo Vasco aparece no Grêmio. Tem um atacante Joseph, não sei o que, Martinez, especulado pelo Vasco, fecha com outro clube. Especulado aonde, gente? Torcedor, muita calma nessa hora. Existem negociações que não caminham pela parte financeira e o Vasco sai de cena. Hoje, infelizmente, o Vasco não está em condições de disputar com outros clubes, principalmente os 4 que vão jogar o Super Mundial de Clubes. Agora, especulado, não foi. Cuéllar, em 2023 para 2024, a pedido do Ramon Dias, era um jogador que a 777 tentou, mas não houve acordo com os árabes. Agora, ele rescindiu com o Al-Shabaab e está fechando com o Grêmio. Coelho, especulado no Vasco. Não é especulado. O Vasco procurou o Atlético Paranaense, mas os números assustaram e o Vasco recuou. Pô, perdemos o jogador para o Atlético Mineiro. Não havia condições financeiras, torcedor. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas é importante que a gente tenha um pouco mais de noção do que vem por aí também. Aliás, falando em dinheiro, né, eu sempre lembro da KTO. KTO.bet.br é o melhor site de apostas para você mandar lá o seu palpite. É para maiores de 18 anos, para você apostar com responsabilidade, montar a sua múltipla, campeonatos pela Europa, pegando fogo, já bombando. Os estaduais também já bola rolando, então não perca tempo, divirta-se. Vou fixar nos comentários
o meu link para você ir lá e dar aquela moral para o nosso trabalho. O KTO.bet.br, mais uma temporada com a gente, é a melhor casa de apostas. Olha, site regulamentado pelo governo federal. Tamo juntos, KTO. Cada jogo é único. Bom, parabéns à garotada da Copinha. Depois de uma primeira fase em que veio de 3 empates, o Vasco tinha muita preocupação. Pô, esse time do Vasco é ruim, é fraco, né? Gente, é o Sub-17, queimando etapas, porque o Sub-20 vai jogar com o Bangu quinta-feira. Então, assim, o Vasco teve que queimar etapas para ter o time representado na Copinha, que venceu uma única vez em 1992. Mas os moleques foram lá, na Rua Javari, lotada, torcida do Juventus em cima, Juventus pressionando, o Vasco com 1 a menos no segundo tempo, 1-0, gol do Léo Jacó e garantiu vaga na terceira fase da Copinha. Copinha que agora vai dando uma acelerada, porque a final acontece no dia do aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro. Tomara que o Vasco esteja lá, que avance, porque isso era importante, não só para o trabalho de base, mas para essa garotada. Porque é importante ser campeão também, chegar em cima já com aquele sentimento de vitória. Bom, vamos fechar o nosso vídeo com o principal assunto, né? Verratti e Léo Jardim. O empresário do Verratti está no Rio de Janeiro. Lembra quando o Pedrinho deu entrevista para mim, lá no fim do ano passado, dia 13 de dezembro? Se você não assistiu, vou inclusive deixar ela aqui, ela vai pintar aqui no final do vídeo. E ele falava sobre o Verratti nessa entrevista e disse, olha, temos todo o interesse, reconheço o profissionalismo do Verratti, a importância dele, um ídolo para a torcida, uma referência, mas não posso extrapolar o nosso orçamento, tem que ser dentro da nossa realidade. E o Léo Jardim se aplica da mesma forma. Os dois jogadores têm contrato até o fim do ano, o Verratti tem uma cláusula de renovação automática, caso ele alcance 60% dos jogos, o que ele alcança fácil, só na temporada passada foi praticamente 90% dos jogos, é um cara que se entrega, capitão do time, e os dois vão renovar com o Vasco. Muita gente fazendo pressão, muita gente falando um monte de coisa. Não, o cara tá insatisfeito, ele quer ir embora. Para de fofoca! O Pirata é do Vasco, esquece. Vai seguir. E o planejamento da diretoria é não só 2026 não, 27, 28, ano a ano, conversando com o Verratti, sentindo dele como é que ele está fisicamente, como é que ele consegue entregar, a relação custo-benefício, para que ele fique muito tempo no Vasco da Gama. Aliás, há algum tempo eu fiz um vídeo sobre isso. E a diretoria do Vasco tem o mesmo pensamento do vídeo que eu fiz lá atrás. Para ele encerrar a carreira no Vasco daqui a 3, 4 anos, e ano a ano indo, né, numa avaliação. Pô, tá entregando legal e tal. Porque acontece. O jogador de mais idade, às vezes ele pode se machucar, às vezes ele pode não render o esperado. Mas a entrega do Verratti, esquece. É jogador para ficar no Vasco até se aposentar. Pô, mas o Vasco vai ficar fazendo um favor para ele? Não. Se ele estiver performando, ele fica no Vasco. Ponto. O Léo Jardim da mesma forma. Mas o mercado quer, o esporte agora quer a volta do Léo Jardim. Tem outros clubes brasileiros interessados, falou-se no Bahia, Léo Jardim vai ficar no Vasco, a não ser que ele não queira. Se o Verratti e o Léo Jardim chegarem para o Vasco e falar assim, não quero, vou cumprir o meu contrato e no meio do ano assino um pré-contrato com outro clube. Ok, mas aí o Vasco tem que ver a público comunicar isso. Só que o que eu sei é que os dois querem ficar no Vasco, os dois têm interesse em renovar, os dois vivem um grande momento com o torcedor, com o Vasco da Gama, ambientados ao Rio de Janeiro. Então, amigo, numa negociação que tem 3 pontas, o clube que compra, o clube que vende e o jogador. Nesse caso, não tem um clube comprador, porque ele nem vai bater a porta, porque o jogador e o clube que teoricamente venderiam, ninguém quer vender. O Vasco não quer vender, o jogador não quer ir embora, não adianta bater na porta, ó. Bateu na porta, esquece, vai bater com a cara na porta, porque Verratti e Léo Jardim são do Vasco da Gama. Um grande abraço, galera, e até mais tarde.